tema da minha pregação hoje, e o título nessa folha aqui também, é Deus é grande. Os irmãos podem repetir? Deus é grande! Durante a pregação, eu vou dar deixas para vocês falarem essa frase de novo. Amém? Amém! Vocês estão aqui hoje porque Deus é grande! muitas vezes eu me encontro refletindo sobre essa frase. Deus é grande. Eu ouvi ela muito esse ano por causa do missionário Benício. Sempre que acontecia um problema com ele, se resolvia, ele falava: Deus é grande. Eu refleti e fiz essa pregação, essa mensagem para vocês hoje. E vou começar do início, literalmente do início. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quero mostrar alguns pontos da grandiosidade de Deus. Começando do início. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus criou os céus e a terra, mas estava sem nada. Disse Deus, muito importante: haja luz, e houve luz. Irmãos, no nosso mundo, a luz é o sol, amém? Amém. O sol, ele é muito importante para nós, para a nossa existência. Assim como disse o missionário Benício na última pregação, se ele fosse um pouco mais longe, não existiríamos por causa do frio. Se ele fosse um pouco mais perto, não existiríamos por causa do excesso de calor. O sol, ele alimenta as plantas, ele dá as nossas vitaminas para a vida. Ele dá tudo. O sol é muito importante. E Deus o criou com apenas uma frase: haja luz. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Deus fez tudo isso porque Deus é grande! Por quê? Deus é grande! Glória a Deus. Passando para outra criação, né? Nós, os seres humanos. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós, como humanos, sabemos que nosso corpo é complexo, né? E é interessante de se pensar. Vamos fazer uma atividade aqui. Quero que os irmãos levantem a mão, fechem e abram. Pode abaixar as mãos. Eu escrevi um resumo do que acabou de acontecer aqui. Um pequeno resumo. Primeiro, o cérebro envia impulsos elétricos pelo córtex. Em seguida, os nervos transmitem sinais para os músculos. Após isso, os músculos flexores se contraem e os extensores puxam. Enquanto isso acontece, as articulações dos dedos utilizam seus ligamentos, porque senão fica tudo solto nas nossas mãos. Receptores sensoriais ajustam a força, para que você não passe do limite. Você sente a pressão que você faz em si mesmo. E, por fim, os músculos relaxam e o cérebro interrompe os sinais. Tudo isso em fração de segundos. Isso aqui. Fazemos coisas muito mais complexas. O nosso cérebro tem um poder imenso. E foi Deus que o criou. Amém? Amém! Agora, pensando nisso, eu pensei em tudo isso, né? Como que Deus criou a gente? Antigamente eu imaginava estudando assim no caderninho. Vai ter 5 dedos assim, que ele quer pegar as coisas, ele gosta de pegar. Essas partes de baixo aqui ele vai conseguir correr. Vamos ler aqui, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego da vida. Irmãos, viemos do pó. Do pó. Deus sabe o que faz, amém? Amém! Ele nos criou de uma coisa que tem em todo lugar. A base de tudo, a terra, viemos do pó. E é para lá que nós vamos ir. Deus nos prova, apenas em um capítulo 2 de Gênesis, que nada é simples. Nada é simples. Uma gota de água não é simples. E foi Deus que criou. Deus fez tudo isso porque Deus é grande! Glória a Deus, uma salva de palmas. Irmãos, a criação de Deus é tão grandiosa, mas
tão grandiosa que tudo que fazemos nesse mundo é reutilização do que ele já criou. Vocês podem olhar em volta assim e falar: Pastor Benjamin rebocou aquela parede ali. Pastor Benjamin é um cara. Só que de onde veio o cimento, de onde veio as lajotas, já estava tudo aqui. Nós não criamos nada, reutilizamos a criação de nosso Deus. E Deus é poderoso, amém, irmãos? Amém. Gostaria de ler com os irmãos agora uma história. Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16. Nessa história, nós somos apresentados a Moisés. Moisés que, desde o seu nascimento, tinha um objetivo. Deus tinha um objetivo para ele, que era libertar o povo de Israel da escravidão. Desde o começo da sua vida, Moisés foi criado pelos egípcios, foi mandado ao deserto, lá se casou, e assim Deus o mandou para libertar os israelitas. E Moisés assim o fez. Lançou as pragas, aconteceram diversas coisas, se os irmãos quiserem ler, está em Êxodo. E assim ele libertou o povo de Israel. A parte que eu quero contar é a parte na qual eles estão andando pelo deserto. No deserto eles são guiados por Deus. E quando eles saíram do Egito, os egípcios foram atrás deles. E o povo de Israel, que estava perto do Mar Vermelho, percebeu que o povo do Egito estava atrás deles. Então começou a angústia. O povo de Israel não podia bater de frente com os egípcios. Eles não tinham força. Eles vinham lá de longe, os egípcios correndo com fúria em suas carruagens enormes, cheios de soldados. Se eu fosse o povo de Israel, eu corria, não sei. Mas se você correr para o deserto, ou os egípcios vão atrás de você e te pegam no deserto, ou você morre de sede. Se você tentar nadar no Mar Vermelho, você se afoga. Não tinha nada para fazer. Não tinha nada. Era uma angústia, era ansiedade. As pessoas duvidavam de Moisés, as pessoas duvidavam de Deus. Versículo 13. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Era um homem de muita fé, não é verdade? Eu não pensaria assim, já imaginaria, falaria igual o cara. Você me tirou do Egito para morrer no deserto? Está de brincadeira, hein, Moisés? Mas então, o Senhor responde: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Por que você está me chamando? Continua marchando. Foi o que eu disse para você fazer. Continue marchando. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Glória a Deus! Passar pelo meio do mar seco. Se eu ouvisse Moisés falando que ia fazer isso para mim, Moisés, eu acho que o calor te fez mal, viu? Mas então, eu veria ele levantando o cajado, levantando sua mão. E agora no versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez tirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, não tinha lama no chão. O povo de Israel podia passar tranquilo, como no deserto. O mar foi aberto, e tudo isso foi feito porque Deus é grande! Glória a Deus, uma salva de palmas. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para a igreja. Eu quero que vocês façam para si mesmos. Eu confio verdadeiramente em Deus? Será que quando tem um problema muito grande, a primeira coisa que eu faço é orar? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou seguindo as leis? Quero ler com vocês Filipenses 4, 6 e 7.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está aqui. Por que nós andamos tão ansiosos, pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, né? Eu me vi nesse problema. Eu saí da escola, tenho que pensar em faculdade, tenho que pensar em trabalho, tenho que pensar em carteira de motorista. Será que eu vou ter uma casa? Será que eu vou ter uma moto? Será que eu vou ter um carro? Tudo isso ao mesmo tempo. Aí pensar que tem algum menino de 12 anos fazendo 1 milhão agora ali, dá uma angústia, né? Aquela coisa, começa a apertar o pescoço. Mas então, você tem que pensar, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me forneceu. Eu estou aqui hoje, com 2 pernas, 2 mãos, uma saúde intacta, porque Deus me forneceu. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Glória a Deus! Aleluia. Quando vocês se encontrarem em um momento de angústia e aflição, que começa aqui no peito, começa a subir, aí você engole seco, igual eu hoje aqui atrás, quando acabou a última música, eu falei, nossa, vou ter que pregar agora, de verdade. Ai, Deus, me liberta, Senhor. Afasta de mim esse cálice, ó Pai. É muita tensão. Mas agora eu estou mais tranquilo, né? Comecei a falar e tudo mais. Eu queria que os irmãos lessem João capítulo 14, versículo 1 a 4. Para finalizar, irmãos, queria que os irmãos lessem 3, 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém. Irmãos, eu estou falando aqui de problemas. Por incrível que pareça, o irmão Alisson falou sobre problemas também e estresse. Não foi programado isso, tá bom? E para finalizar, irmãos, quando eu estava escrevendo, eu achei um pouco suspeito assim falar de problemas, porque eu nasci ontem, né? Estou começando a vida agora e é difícil falar disso, né? Porque, enfim, eu não tenho muito tempo de vida. Então eu pedi um depoimento para o pastor Benjamin. Uma salva de palmas para o pastor Benjamin. Pedi, ele é um exemplo de vida para mim, uma pessoa que me ajuda o tempo todo. Eu gosto de ouvir demais o pastor Benjamin, porque eu fico espantado que o tempo de vida que ele tem nesse mundo é dobro, triplo do que eu tenho. Por isso que eu digo que eu nasci ontem, né? Eu não sei nada ainda, não aprendi nada ainda. Eu vou pedir para o irmão Alisson passar o depoimento do pastor. Eu peço que os irmãos meditem nessa palavra do nosso pastor Benjamin. A grandeza de Deus é incontestável. De tão grande que é, não pode ser explicada e nem mesmo compreendida plenamente pelas suas criaturas. O infinito não pode ser explicado pelo finito. Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, que eu cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois
Quando eu te dar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Se entendêssemos a grandeza de Deus, agiríamos de modo diferente em relação aos seus mandamentos. Vou dar um exemplo. Primeiro, amor. Quão distante está o amor que praticamos daquele que Deus proclamou. 2, humildade. Se não fôssemos tão afeiçoados aos elogios, não seria submetido a tantas frustrações. As frustrações são ferramentas nas mãos de Deus para nos moldar, e eu convivo com elas até hoje. Uma salva de palmas para Deus. Está aí um exemplo de uma pessoa que viveu mais de 70 anos nesse mundo e ainda é fiel ao nosso grandioso Deus. Eu fiz essa pregação hoje e tive essa palavra, essa oportunidade, porque Deus é grande! os irmãos colocam de pé, vamos fazer uma oração.